A paz do Senhor, minhas amadas irmãs da Escola Bíblica Dominical, Classe Débora. É com muita alegria, com muita satisfação que nesta manhã estamos mais uma vez aqui para trazer a nossa lição abençoada, não é? Que estaremos voltando a estudar esta lição, não é? Como havíamos falado no último vídeo, vamos voltar a estudar, mastigar direitinho esse alimento para a gente aperfeiçoar o nosso conhecimento. A igreja eleita, né? Redimida pelo sangue de Jesus Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, essa é a lição que voltaremos a estudar nesse trimestre, não é? Com a determinação da superintendência da nossa Escola Bíblica Dominical e também, né, juntamente com a coordenação da Escola Bíblica em todo o Brasil, né, segundo a ordem da CPAD, nós voltaremos a estudar essa nossa lição que terminamos a semana passada, a última lição, né, de número 14. A lição primeira, né, tem por tema Carta aos Efésios, saudação ao destinatário. É esse aqui que iremos estudar hoje. Texto áureo. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1 e versículo 2. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Glória a Deus. Agora vamos ler a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 1 e versículo 1 e 2, e também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo do 1 ao 7. Então, iniciaremos a nossa leitura bíblica em classe. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 1, capítulo 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Versículo 3. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Versículo 4. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Versículo 7, estes eram, ao todo, uns 12 varões. O objetivo específico da nossa lição, irmãos, é apresentar a autoria e a data da epístola. 2, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E 3, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Né? A nossa introdução da lição diz o seguinte: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Né? Vimos aí a importância desta leitura da carta aos Efésios. E tem como ponto central, né, Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. Glória a Deus. Aí o primeiro título diz assim: Autoria e data. A autoria.
Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo no nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Atos, capítulo 13, versículo 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Em Atos 13, 21 e Filipenses 3:5 menciona sobre isso. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Atos, capítulo 22, versículo 25. E a gente, irmão, por pecar, muitas vezes a gente ouve pessoas dizer assim, que o nome de Saulo significa aquele que persegue, né? E Paulo é o perseguido. Mas vimos aqui o significado real do nome de Saulo, né? Que em hebraico significa solicitado, né? Ele era solicitado, né, pelos sacerdotes, pelos escribas, por o rei para trabalhar em favor da lei, né, e defender os direitos deles, né? E em Roma, né, em romano, em grego melhor, nós vimos que o nome de Paulo significa pequeno, né? Veja só, o solicitado em grego e em hebraico solicitado, que significa o nome de Saulo, né? E o Paulo pequeno, né? Em Roma, né? Em grego, nós sabemos que era o significado do nome de Paulo. A assinatura apostólica, subtópico 2. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentil, né? Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens, né? Então Paulo estava enfatizando aqui seu ministério, seu chamado foi o próprio Deus quem determinou que ele o fosse servo dele e missionário e evangelista do seu reino, né? Juntamente com os discípulos, que não foi escolha dos homens. E este nome de Paulo, né, ele não se achava nem digno de estar levando a mensagem daquele que o chamou, né, que era Jesus Cristo, o Senhor. Mas, por conta do chamado dele, né, ele estava ali a serviço do Mestre. Coisa linda, né, irmãos? Isto é muito lindo. Aí o terceiro subtópico diz assim, uma epístola da prisão. Né? A carta de Paulo aos Efésios é considerada uma carta que foi escrita na prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, né? Pois por causa do ministério de Jesus, por conta do que ele anunciava, do Cristo que ressuscitou, melhor, né? Ele estava ali preso. Aí diz aqui a lição, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias, né? Já pensou a pessoa presa, mas recebendo todas essas honras de nome, né, irmãos? Que coisa tremenda é o nosso Deus. E isso indica que era uma carta enviada ao cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então, enquanto Paulo estava preso, ele escreveu a estas igrejas, a Efésios, a Filipenses, a Colossenses e a Filemon. A data destas cartas, irmão, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igreja na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Atos, capítulo 28, 30. Entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador, né? Então, ele escrevia e Tíquico ia buscar e enviava se encarregava de entregar essas cartas para os irmãos. A sinopse diz assim,
a síntese melhor do tópico 1 diz assim: o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios e a sua data de autoria se dá por volta dos anos 61 e 62 depois de Cristo, durante sua prisão em Roma. Então, não há dúvida que Paulo estava, né, preso quando escreveu a carta aos Efésios, a Filipenses, a Colossenses, a Filemon. Não é? São cartas, epístolas direcionadas ao povo de Deus enquanto ele estava aprisionado em Roma. Aí diz aqui o segundo tiro da lição: destinatários. Quem eram essas pessoas que receberiam essas cartas? Primeiro diz aqui, a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se no centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo ponto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre os homens e animais. Então veja aqui a importância da cidade de Éfeso, né? Uma cidade metropolitana com cerca de 500 mil habitantes. Não era uma cidade pequena, né, irmãos? Então veja aí a importância, né, de Paulo estar em contato com esta cidade, com este povo, né, levando a mensagem de Jesus para não desanimar, para que os irmãos não parassem, não desistissem da caminhada e do ministério que havia sido convocados. Aí o segundo subtópico diz o seguinte: a religiosidade em Éfeso. Como seria lá, irmãos? Como era que os cristãos se comportavam nesse tempo? A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, né? Veja aí que existia outros deuses que esse povo também, né, se prostrava a adorar. A deusa da fertilidade, Diana, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, né? Então é bem verdade que existia algum símbolo nessa deusa Diana, né, da fertilidade, e as pessoas compravam esses objetos. E veja como Paulo levou a sua mensagem contra a idolatria, o quanto nos chocou esse povo, irmãos. Está aí explicado porque Paulo foi preso, né? Então, tudo que você vai falar que é contra a norma de um lugar, contra a cultura, contra a ideologia de vida, né? A forma como as pessoas vivem, chocam, né? E trazem consequências muito fortes quando a pessoa não aceita o que foi lhe proposto, o que foi lhe mostrado, a verdade, que muitas vezes não é o que nós achamos como a palavra e a mensagem de Deus nos ensina, mas a verdade, apregoada com segurança, porque quem a escreveu, quem deixou escrito, quem direcionou, né, sabe que é a verdade e a necessidade para cada um de nós. Assim, Paulo foi chamado, né, muito forte o chamado de Paulo, muito difícil o seu ministério, porque ele iria sempre para afrontar as coisas erradas que viviam fazendo aquele povo no passado, né? Seja em Éfeso, seja em Filipe, seja em Colossenses, seja em Filemon, não é? Essas cidades que ele estava ali a levar as suas cartas, né, e enviar as mensagens necessárias para o povo. Aí diz aqui o terceiro subtópico, a igreja de Éfeso. Como era que se comportava mediante tudo isso? Paulo evangelizou a cidade de seus arredores durante 3 anos. Olha aí, 3 anos Paulo passou ali em Éfeso. Atos capítulo 20, versículo 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Veja, irmãos, o chamado existe. Deus quer usar a mim e a você para levar a mensagem dele, para alcançar vidas necessitadas, sedentas da palavra de Deus, do Evangelho.
Mas para isso tem que haver renúncia. Tem que haver confissão de pecado, tem que haver perdão, tem que haver restauração de dentro para fora. Para quê? Para que nesse momento de oração, como Paulo fez com os seus apóstolos e discípulos, o Espírito Santo venha descer e habitar, porque o templo tem que estar limpo. Veja que coisa tão linda aqui diz, não é? Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando no salão alugado na escola de Tirano. Veja só, como sempre, né, Jesus chegou e foi rejeitado, o seu ministério, as suas mensagens. Os seus discípulos deram continuidade a este ide, nessa ordem dele, de espalhar o evangelho e anunciar a toda criatura. Mas da mesma forma que Jesus foi rejeitado, eles também foram. Da mesma forma que Jesus foi desacreditado do seu ministério, eles também foram. Aqui está claramente explicando sobre isso, né? Então, veja, Paulo deixou de evangelizar os judeus e agora foi evangelizar os gentios que estavam atentos e queriam receber aquilo que lhe era dado de graça, né? Que nem todo mundo quer, infelizmente. É dado de graça, com amor, com mansidão, com alegria, e as pessoas o rejeitam, tá bom? É a verdade isso. Nós sabemos isso quando a gente vai anunciar a palavra de Deus, a gente percebe no semblante das pessoas quem recebe e quem deixa de receber. Aí que em Atos 19:9, né, fala sobre isso. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios, né? Então, por conta disso, irmãos, vamos parar aqui e abrir um parêntese a respeito disso. Por conta disso, hoje em dia a gente vê muitas heresias, né? De pessoas se utilizando de instrumentos para fazer curas ou exercer um engano, pode até dizer assim, às pessoas, né? Então, o que aconteceu no passado foi vamos dizer assim, algo que Deus permitiu na vida de Paulo pela necessidade. Uma prioridade para a situação. Deus permitiu que o lenço do Paulo, já que ele não podia ir, fosse abençoado e alcançasse as vidas, não é? Então, Deus permitiu isso, mas isso não significa dizer que a gente hoje vai pegar um lençol, dividir em pedaços, fazer oração e dizer que Jesus vai estar curando através daquele pedaço de pano em qualquer lugar que chegar. Pode fazer o Senhor muito mais que isso, mas, né, nós temos que acreditar que é a fé, não é um tecido, não é um pedaço de madeira, não é um metal, não é nada disso que vai nos trazer a fé, a esperança, a confiança em Deus e a cura para aquilo que necessitamos, quando é uma cura espiritual e física, não é? Sabemos que é a fé que vai mover o coração de Deus, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E diz mais aqui, continuando a leitura, né? Curava enfermos e expulsava demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila, né? Veja aqui, né, 2 mulheres também faziam parte do ministério de Paulo. Eu acho tão lindo isso, irmãos, que no tempo passado Jesus quebrou toda essa burocracia, todo esse protocolo de que a mulher se servia para cozinhar, lavar, para cuidar da família, e agora nós estamos vendo mulheres sendo mencionadas, não só no ministério de Jesus, como Maria Madalena, como Joana, como Dorca, como outras mulheres que passaram pelo ministério de Jesus. Agora estamos vendo mulheres também acompanhando o ministério de Paulo e sendo úteis a seu ministério, né? Que coisa tão linda, irmãos. Como nós somos escolhidos nos dias de hoje por Cristo para fazer o ID dele também acontecer, né? Seja nas ruas, nas praças, nos hospitais, nas delegacias, nas rádios, nas TVs, aonde podemos falar e proclamar esse evangelho, irmãos. Oh, Deus de Israel, as portas estarão abertas, né? Feliz aquele que dá ouvido à voz do Senhor e alcançarão a misericórdia de Deus. Aí diz aqui, Timóteo também foi designado para pastorear na cidade, né? Depois que Paulo foi preso, quem assumiu foi Timóteo, a igreja de Éfeso. E segundo Irineu,
né? Bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então, veja aí, pessoas que participaram desse ministério, desse ID de Paulo, ajudando, né, enviando as cartas, visitando as igrejas lá, propagando a unção, derramando do poder que Deus havia depositado sobre a vida de Paulo. Aí diz aqui, a saudação epistolar, no quarto subtópico. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola é uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Veja como era importante a cidade de Éfeso para o ministério de Jesus se expandir, não é? Crescer, e muitos seriam alcançados. E assim aconteceu. Glória a Deus. Não é? Grande é o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. O terceiro tópico diz o seguinte, irmãos: propósito e mensagem. Qual era o propósito de Paulo, né, direcionado pelo próprio Espírito Santo, e a mensagem para essas igrejas? O propósito era, aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outros de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas, uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Então, Paulo já ensinava às pessoas que o verdadeiro nascimento, a verdadeira convenção viria junto com uma mudança de postura, mudança de vida, né, que as pessoas tinham que ter naquele tempo, que até os dias de hoje é exigido de nós. Não adianta aceitar a Cristo e viver uma vida de pecado, né, com costumes antigos, com heresias, com crendices, com idolatria, porque quem vive ainda com esses costumes, irmãs, nós sabemos que não conheceu a Cristo verdadeiramente e nunca ouviu o evangelho da verdade, porque o evangelho da verdade não aceita nada disso, não condiz com nada disso, não faz aliança com nada disso. Entendeu? Então é isso, né? Temos que entender que a mensagem de Paulo era a mensagem de arrependimento, de conversão e de renúncia para uma vida de santidade, né? Para com Deus e seu ministério. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos, não é? Então, era aquela questão, Jesus veio para os judeus, mas os judeus, uma vez reconhecendo a Cristo, não queriam aceitar os cristãos, os gentios, e havia uma situação assim de, vamos dizer assim, de incômodo com isso. E Paulo frisava que ele tinha vindo para todos, né? Tanto para gentios como para os judeus. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Glória a Deus. Aí, aqui no terceiro, que já estamos no terceiro, né?
título da lição, a mensagem é propósito e mensagem. Aí temos aqui o segundo subtópico, a mensagem. A mensagem de Éfeso gira em torno de suas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, como já vimos, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. 2. A atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. 3. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. A revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. E o 5, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, a frutificação na adoração e na intercessão no Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Tá vendo aí? A terceira síntese melhor, a abordagem da carta gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, e a igreja, o corpo de Cristo. Então, não poderia estar separado, porque não anda a cabeça sozinha, e também o corpo andar sem cabeça não é, como é que se diz, normal que isso aconteça. Glória a Deus. E vimos aqui, irmãos, que o Espírito Santo é o ponto também crucial nessas cartas e nesse ministério de Paulo, porque ele foi logo perguntando se eles tinham sido batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo, minhas irmãs, é o revestimento de poder de Deus para com o seu povo, né? Que ele disse que no final de tempo derramaria do seu Santo Espírito sobre toda a carne. Os discípulos, lá em Atos dos Apóstolos, quando receberam aquele momento do Pentecostes, se foram envolvidos de um poder, de uma glória que não os impediam mais e não temiam mais de levar a mensagem de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele nos dá ousadia, coragem, ânimo, né? Conhecimento, estrutura para suportar o que todo cristão suporta, irmão, a perseguição, a crítica, a humilhação, a rejeição, porque isso faz parte do ministério de Cristo. Aquele que é cristão não passou por uma rejeição, por uma crítica, por uma perseguição, por uma humilhação, irmão, por uma rejeição, então ele não está vivendo o ministério de Jesus. Então ele não faz parte do ministério de Cristo, porque Jesus passou por tudo isso. E quem somos nós para não passar? Né? Agora, que temos que buscar nele a graça que ele teve para passar por tudo isso, deixando que ele mesmo nos justifique, porque ele é que pode nos justificar. Ele é quem pode olhar para mim e para você e dizer se você ou eu não somos, nem não fazemos parte do seu reino, se não estamos dando testemunho de que ele é nas nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E para concluir a nossa lição nesta tarde, glória a Deus, né, eu vou aqui para a conclusão que diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, irmãos, que você venha refletir tudo isso, né? O papel verdadeiro do cristão. Veja aí, não foi fácil, porque a cidade de Éfeso era uma cidade metropolitana, era uma cidade muito movimentada, com um comércio bem grande, e ainda existia ali deuses, né? Que o povo adorava, prostrava e comprava. É como se a gente pudesse olhar para algumas cidades do nosso país e ver alguém lá buscar imagem de escultura para adorar, para se prostrar e crer naquelas imagens. Na cidade de Éfeso também existia, né, a deusa Diana da fertilidade, Artemis. Era o que o povo adorava naquela região. Então, Paulo já começou seu ministério anunciando aí o pecado daqueles que eram idólatras, né? E nós não podemos nos calar, irmãos. Não podemos. Olha, eu acho lindo quando eu vejo Deus usando alguém com clareza nas suas palavras e explicando a verdadeira vontade de Deus. Não podemos temer a falar a verdade, porque o próprio Deus se responsabiliza.
Não podemos dizer que uma pessoa que adora imagem de escultura ela está certa, ela estando errada. Não podemos dizer que uma pessoa que faz alguma prática abominável aos olhos do Senhor, ela está certa quando ela está errada. E tampouco calarmos quando devemos falar, porque é necessário. A palavra de Deus diz, Ezequiel, o Senhor nos chama como atalais e nos cobrará o Senhor o sangue dessas pessoas quando não os alertarmos das coisas erradas que eles têm cometido. É a palavra de Deus. Se nós anunciarmos ao pecador que ele está pecando e ele se arrepender, o sangue daquela pessoa será tirado de sobre as nossas costas. Mas se negarmos e se falar e não calarmos, irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor vai cobrar das nossas costas o sangue daquela pessoa por não ter falado a verdade, para pelo menos ter consciência do que está fazendo errado e ter a oportunidade de reconciliar-se com o Senhor. Então é esse o meu papel e o teu papel, seja dentro de casa ou fora dele. Tá em idolatria, tá errado, tá pecando. Então vá se converter, vá se humilhar, vá aceitar a Jesus, vá refletir como é a tua vida para poder você pensar duas vezes como será o teu final, porque quem começa bem talvez pode não terminar bem, porque as consequências vêm das más atitudes. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tenham um domingo abençoado, um cheiro no coração. Eu amo as minhas amadas irmãs e agradeço a Deus por essa maravilhosa oportunidade que mais uma vez Ele nos concede nesta tarde. Que Deus a visite com saúde, com paz, com alegria e que Ele possa encher o teu ambiente, o teu lar da sua gloriosa presença, irmãs. Em nome de Jesus é o que eu desejo às irmãs, tá bom? Um cheiro no coração, vá perdoando qualquer falha, qualquer dificuldade às vezes que a gente encontra pelo nervosismo, não sei, de pronunciar algumas palavras, mas Deus sabe que tudo que vemos fazer aqui é com amor, com alegria e que você possa receber em nome de Jesus. Muito obrigada, a paz do Senhor por esta oportunidade de estar no seu lar nesta manhã. Que Deus abençoe e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém, minhas amadas? Um cheiro.